Vamos lá. Se alguém mais for entrando, eu vou aceitando depois. Vou até compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu recentemente dei essa aula até para uma turma de um escritório, né, assessores de um escritório que eu atendo. Foi parecido com o que eu vou fazer aqui hoje. E qual que é o objetivo de falar sobre revisão anual? Tem muito assessor que não usa a revisão anual da maneira que poderia. Que a revisão anual é uma baita oportunidade para a gente gerar valor para o cliente e não só isso, para você captar mais, para você gerar mais receita, para conseguir indicação. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? Eu vou dividir essa aula em 4 partes. A primeira eu vou falar sobre a oportunidade em si, o que a gente está perdendo, né, de não fazer a revisão anual da maneira certa. A segunda parte é falar sobre como fazer o agendamento da reunião, que também tem uma maneira certa de fazer, para que o cliente veja valor naquilo que está sendo apresentado. E depois eu vou falar sobre a preparação, porque a preparação é uma das partes mais importantes que muitas vezes a gente esquece. Eu já cansei de marcar revisão de carteira com meus clientes, e aí não me preparar o suficiente, na hora chega lá e ver que não foi uma revisão bem feita. Qual que é o problema disso? Que na hora que você quiser marcar uma próxima reunião, o cliente não vai querer, porque ele não viu o valor. E aí, quando o cliente não quer marcar as revisões de carteira com você, é um grande problema. Porque quando ele não quer, você fica à mercê de, se acontecer alguma merda, né, para não falar palavra, quando acontecer alguma coisa ruim com a carteira dele, ele vem correndo atrás e reclamando. Então, a gente quer evitar isso, para isso que servem as revisões de carteira. Eu vou só fechar o som aqui do Robert, para garantir que não fique nenhum ruído no fundo. Então, vamos lá. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos começar. Imagina, sem problemas. Estão vendo minha tela? O que acontece? Vamos lá. Como eu falei, são esses 4 tópicos que eu vou falar hoje. Antes, quero dar um aviso, né? Eu acredito que vocês todos estão no grupo, mas no dia 16 a gente vai ter a live principal, que é a Rota do Assessor de Sucesso. Vou fazer uma masterclass, vou falar sobre os 5 passos para captar com consistência. Então, a gente sabe que para a gente captar e ter resultado consistentemente, você precisa fazer algumas coisas. O que acontece muitas vezes é que o assessor, depois de um tempo, formou carteira, para de prospectar. E aí os leads param de vir. Então, tem todo um processo envolvendo ali para você conseguir sempre estar captando e crescendo constantemente e não estagnar. Então, o que eu vou falar nessa live é isso, vai ser no dia 16 do 1 às 20 horas, e nesse dia eu vou abrir as vagas da segunda turma da TSA Academy. E aí tem bônus para os primeiros inscritos. Então, vamos lá. Primeiro, a oportunidade na revisão anual. Na revisão anual, o que a gente consegue com o nosso cliente? Primeiro, conexão e fidelização do cliente. Valor agregado ao trabalho do assessor, sim, muito. Aumento do nível de confiança em relação ao seu trabalho. Então, de maneira geral, fazer as revisões faz com que o cliente fique mais próximo de você, se você souber usar da maneira certa. Então, vamos dizer que você tem uma relação estritamente profissional com o teu cliente. Eu já vi gente que é assim, tá? A relação é estritamente profissional. Liga para falar de investimentos, liga para falar disso, liga para falar daquilo, liga para falar da oportunidade. O grande problema de fazer isso é que a gente não se conecta com aquela pessoa. E para o cliente realmente confiar no nosso trabalho, precisa de conexão. Por isso, a gente precisa se conectar com essa pessoa. E como que a gente se conecta? Fazendo revisões e conhecendo a pessoa, e falando sobre a vida dela, e falando sobre tudo que não envolve investimentos, é ali que você se conecta com ela. Até contando sobre a sua vida, eu falo muito sobre isso, né, nos treinamentos. Eu contava muito para os meus clientes da minha vida. Então, eles sabiam do Luan, sabiam que eu tinha um namorado, sabia que eu morava não sei quanto tempo com ele, sabiam que a minha família era de uma cidade interior. Aí você me fala, tá, mas você falava isso para os teus clientes? Sim, eu falava isso para todos os meus clientes, porque isso fazia com que eles me conhecessem mais e não me vissem só como a Ana, assessora de investimentos, mas sim uma pessoa que está ali preocupada em cuidar do dinheiro deles. E aí, o que a revisão anual também pode gerar, né, se a gente fizer ela bem feita? Mais captação, então você vai descobrir mais sobre o patrimônio do cliente, vai ter uma visão global da vida financeira dele, você vai gerar mais receita,
você vai acabar encontrando oportunidades de cross-selling que às vezes a gente não enxerga, porque às vezes a gente está tão focado em olhar para os investimentos e você não vê que o cara está ali no banco procurando um consórcio porque ele quer comprar um imóvel e não quer usar o patrimônio dele. Você não vê que o cara está ali precisando de uma estratégia eficiente de sucessão ou de planejamento patrimonial. E você não enxerga isso porque você só conversa com ele sobre investimentos. Então, é aí que a gente começa a abrir o leque de possibilidades e eu vou mostrar isso para vocês hoje de maneira estruturada. Depois, mais indicações, porque agora a gente está chegando em época de encontros de fim de ano, viagens. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Viagens, são oportunidades de fim de ano que a pessoa se encontra com a família, carnaval daqui a pouco. Então, se você fez uma baita reunião no final de ano, a chance de ele acabar falando de você para outras pessoas é muito grande. E é isso que a gente tem que aproveitar. No fim, o cliente também vê valor no teu trabalho e fica mais confortável em te indicar. Já recebi essa pergunta na caixinha ali. Mas de jeito nenhum meu cliente me indica, não recebo indicação, Ana. Se você não recebe indicação do teu cliente, é porque ele ainda não está confortável de te indicar. Pode ser que em alguns casos ele não tenha ninguém para indicar, mas de maneira geral, pessoas que têm patrimônio conhecem outras pessoas que também têm patrimônio. Então, se ele não te indica, tem algum sinal ali de que alguma coisa você ainda não está fazendo. Então, ao invés de terceirizar, culpar os meus clientes, isso, os meus clientes, aquilo, não. O que eu posso fazer para fazer com que os meus clientes me indiquem? Que os meus clientes vejam o valor no meu trabalho? É isso que você tem que pensar. Quem for entrando aí, só confira se o seu microfone está fechado, por favor. Beleza. Então, é isso. A oportunidade, acho que está clara para todo mundo, né? Senão vocês não estariam aqui. Vocês sabem que é importante a revisão anual. E vocês sabem que vocês querem se diferenciar dos outros assessores, da concorrência. Um ponto importante aqui de oportunidade é que a concorrência está crescendo, né? Não sei se vocês sabem, mas esse ano aí deve ter sido uns 5 mil assessores que entraram. Não sei se mais, tá? 5, 6. O último número que eu vi foi 5 mil assessores no último ano que entraram. Então, sim, a concorrência vai aumentar. É uma tendência, é um mercado que tem possibilidade de ganhos financeiros gigantes, tem oportunidade de a gente ganhar dinheiro, tem oportunidade de crescer, e isso atrai as pessoas, porque as pessoas, de maneira geral, elas querem ganhar dinheiro. Então, a concorrência aumentando, você precisa se diferenciar. E, sinceramente, não vai ser vendendo produto, ligando o teu cliente para oferecer uma oportunidade de uma operação estruturada que você vai se diferenciar. Vai ser se conectando com ele num nível que ele te diga, cara, eu não troco a Ana por nada. E tem cliente hoje, cliente antigo meu, que até hoje fala para o professor que está atual com ele, assim, que são pessoas muito boas também, mas às vezes não conseguiram se conectar no mesmo nível, né, até então, porque há pouco tempo e tal. Sinto saudade de ter a Ana como assessora. Não porque eu era melhor, não porque eu era mais inteligente, não porque eu sabia mais sobre investimentos, mas porque eu conseguia me conectar muito com meus clientes. Então, acho que isso é o principal ponto para fazer com que vocês se diferenciem. E a revisão anual é uma oportunidade para isso. Mas vamos para a prática, né? Então, eu dei aqui a parte mais teórica, que é como a importância, né, de fazer isso e fazer bem feito e se dedicar para fazer, porque quando você se dedica para fazer, dá trabalho. E às vezes a gente tem preguiça. É bem comum. Eu tenho preguiça de parar para ver a carteira do meu cliente, ver se ele tem fundo de qual setor, separar em uma planilha, ajustar, fazer, pensar. É difícil. Então, às vezes você não quer fazer isso. Você acha que vai dar trabalho, você tem preguiça, você tem muito cliente, não quer fazer isso. Enfim, a gente não, às vezes, quer fazer o que é mais fácil. Então, para fazer uma revisão bem feita, não dá para ir para o caminho mais fácil, você vai ter que parar e planejar. Vamos começar pelo agendamento, então. Quando fazer por telefone ou WhatsApp? O agendamento, tá? É ligar para o meu cliente e falar, oi, queria marcar uma revisão de investimentos, um planejamento para o ano com você. Melhor por telefone ou melhor por WhatsApp? Depende. O teu cliente que já tem esse hábito de fazer revisões com você e que ele é acostumado, que quando você manda mensagem para ele marcar e ele marca, esse aí manda por WhatsApp. Você não precisa ficar perdendo tempo com o agendamento nesse caso. Agora, aquele cliente que é mais difícil, sabe aquele cliente assim que, você sofre para conseguir marcar uma reunião com ele, que sofre para ter atenção dele, esse cliente, sim, esse você precisa ligar por telefone e mostrar o valor da revisão anual para ele. E a gente precisa ser criativo nessa hora, que não vai ser necessariamente falando para ele, quero fazer um fechamento de ano com você, que ele vai topar. Às vezes ele não vai topar, tá? Então você precisa pensar o que vai fazer o meu cliente, o que vai despertar o interesse dele para marcar uma conversa. Será que eu preciso ir mais para o caminho de assustar ele um pouquinho?
É assustar mesmo, é mandar mensagem ou ligar para ele no fim de tarde ou um dia de manhã bem cedo e falar: oi, fulano, estava pensando aqui em você. A gente não conseguiu conversar muitas vezes ao longo desse ano e tem algumas mudanças muito sérias que vão acontecer no mercado no ano que vem e eu quero marcar uma reunião com você para falar sobre isso. Quando você tem disponibilidade? Eu preciso de 40 minutos teus, eu preciso de 1 hora tua. E aí você liga para marcar meio que assustando ele, sim, não dá muita explicação e faz ele participar dessa reunião, fala que você precisa da atenção dele, precisa ser por videochamada, etc. Então, às vezes eu fazia isso, eu assustava o meu cliente que não falava muito tempo comigo, aí chegava lá e eu fazia uma baita revisão de carteira, explicava, né, o que ia impactar nos investimentos dele, explicava por que era importante ele saber daquilo, que as decisões tinham que ser tomadas em conjunto, porque a responsabilidade de você simplesmente decidir fazer tudo que o cliente fazer tudo que você quiser, ela é muito grande. Porque a gente não tem controle sobre o mercado, a gente não tem controle sobre muita coisa. Então, quando você joga, fica tudo nas tuas costas e o cliente simplesmente larga na tua mão, você é responsabilidade que talvez você não queira ter. Talvez você me diga, não, Ana, eu tô tranquilo com ter essa responsabilidade. Talvez você diga, não, quero compartilhar com ele que as decisões sejam dele. E aí faz sentido fazer a revisão anual. Porque quando tá indo tudo bem, ele tá feliz. Mas a hora que alguma coisinha ali der errado, e 1 hora vai dar errado, seja uma alocação, seja um investimento, seja uma marcação a mercado que você não esperava, seja uma curva de juros invertendo que você não esperava, aí é essa hora que o cliente vai te ligar e que ele não sabe de nada e que vai sobrar tudo para você, que às vezes você perde um cliente ali por não ter feito as revisões anuais ou mensais. Então, acho que deu para entender, né? O cliente do WhatsApp é o cliente que fala com você, que sempre quer marcar reunião, aquele cliente próximo, e aquele outro por telefone que você vai ligar para ele e fazer uma conversa mais aprofundada, uma ligação mais completa mesmo, né? Para marcar, é o cliente que é mais distante. O que eu posso fazer para reforçar a importância dessa reunião para o cliente? Primeiro, falar que a gente vai tentar, que a gente vai apresentar para ele quais as estratégias da carteira dele para o ano seguinte, e que isso é muito importante, que você precisa que ele entenda, que ele saiba o que vai acontecer de mudanças, que existem mudanças no cenário econômico que vão impactar nos investimentos dele. Você pode citar uma, se você quiser, que é a queda da Selic, que é a mais óbvia, mas que muito cliente não entende na prática, e muito assessor não entende na prática. Eu já vi vejo sempre um assessor que chega para mim e fala assim: Ana, eu estou entrando num CRI agora, num CRA, numa debenture, porque a Selic vai cair no ano que vem. E aí a gente vai conseguir sair com ágil na operação, pela marcação ao mercado. Isso é verdade? Isso não é verdade. Posso fazer uma aula no futuro falando sobre essa questão de curva de juros? Já estou devendo uma ali para a TSA Academy, né, que me pediram, vou fazer. Mas o mercado precifica antes. Então, se já tem uma expectativa de Selic caindo no ano que vem, o mercado já precificou isso na curva de juros. Se vocês abrirem lá o DI Futuro, vocês vão enxergar isso. Então, o que a queda da Selic vai impactar nos investimentos do cliente? Então, é isso que você tem que se perguntar. O que vai impactar na prática e como vocês podem trazer isso para ele, como vocês podem se proteger disso. E outro cenário, e vamos dizer que a Selic não caia tanto quanto esperado, ou o mercado deu uma invertida lá, aconteceu alguma coisa na economia, a inflação veio mais alta que esperado no ano que vem, e ao invés de a Selic cair, ela volta a subir, ou ela se mantém num patamar acima do esperado. Como que a gente vai reagir a isso? Então, você como assessor tem o papel de não simplesmente ouvir o que estão falando aí no mercado e todo mundo, a bolsa vai 140 mil pontos, a bolsa vai 145, e aí você vai começar a comprar mais para o cliente por conta disso? Não, você vai começar a pensar em todos os cenários possíveis. Tá bom, e se a bolsa não subir mais como estão falando? Tá bom, e se vir uma notícia agora, né, que são lá os famosos cisnes negros, inverter a economia e a bolsa começar a cair? E a carteira do meu cliente, como é que vai ficar? Porque eu fiquei apostando numa alta que o mercado estava dizendo que ia acontecer. Vocês têm que começar a ter essa percepção, essa lógica de que o mercado sempre vai ter uma tendência, que tudo vai estar lindo, uma hora muda. Ou tudo vai estar muito feio, daqui a pouco inverte e fica bonito. Então, o que a gente faz para não ficar nesse joguinho de sobe e desce? Diversificação. E é nisso que a gente tem que bater para o cliente, né? Mostrar os cenários e mostrar, ó, pode ir para esse caminho, mas pode ir para um totalmente inverso. A sua carteira está protegida disso. Estou fugindo um pouco do assunto, né? Mas, de maneira geral, isso você pode puxar na hora que tiver com um cliente que não quer marcar conversa com você para marcar reunião.
Então, tem que gerar interesse nele, mas eu não vou gerar interesse nele explicando curva de juros, como eu estou falando aqui para vocês, é mostrando para ele que você quer deixar claro para ele o que de cenário vai impactar nos investimentos dele. Outra coisa, mudanças na vida financeira dele que podem impactar nos investimentos. Então, fala que você quer trazer esse assunto também, que você quer reavaliar o que está acontecendo na vida financeira dele como um todo para alinhar com os investimentos, porque precisa ter uma ligação de uma coisa com a outra. Então, tudo isso é simplesmente para marcar a conversa. Você tem que ter claro como que você vai ligar, como que você vai marcar e daí por diante. Aqui tem uma sugestão de mensagem, né, para os mais fáceis. A gente está começando um novo ano, algumas mudanças devem acontecer no cenário econômico que podem impactar nos seus investimentos. Queria agendar nessa revisão anual de investimento, a nossa revisão anual de investimentos para alinhar as estratégias de 2024. Como é que está a tua disponibilidade no dia X e hora X? Outra mais detalhada. Não vou ler tudo, tá? Mas assim, fala a mesma coisa, só que um pouquinho mais detalhado, e aí sugere uma data e um horário, ou duas datas e horários. Agora, se eu quiser ligar para o meu cliente, qual que seria o script? Oi, João, tudo bem? Ah, tudo bem. E aí, como é que estão as coisas? Rapport. Sempre tem que ter rapport. Toda ligação, todo contato que eu faço com o meu cliente, eu tenho que ter rapport. Terminei o rapport, vou para o objetivo da ligação. Então, João, a gente está começando um ano novo e, como você sabe, é um momento muito importante, né, para planejar a nossa vida de maneira geral e também os nossos investimentos. Tem algumas mudanças que vão acontecer no cenário econômico daqui para frente que podem impactar muito nos seus investimentos. Por isso, eu queria agendar nossa revisão anual para alinhar as estratégias para 2024. Como é que está a tua disponibilidade no dia tal e hora tal? Essa é a reunião mais importante do nosso ano, porque ela vai definir como a nossa carteira vai performar daqui para frente. Então, eu realmente preciso que você esteja presente, né, em um dia que você esteja tranquilo e que a gente faça agora no começo de ano. Que dia fica melhor para você agora em janeiro? Pergunta para ele. Então, o tom de voz também impacta e transmite a importância que você dá àquela reunião. Se eu falar assim, e aí, João, faz tempo que a gente não se fala, né? Então eu queria marcar uma reunião contigo, né, para revisar os investimentos. Tá. Não vai dar agora? Não, tranquilo, tudo bem. Então, vamos ver, eu te chamo de novo para marcar. Se eu falar dessa forma, eu não estou transmitindo a segurança que eu preciso. Eu preciso deixar claro que é importante, deixar claro que eu quero marcar essa revisão com ele, que tem que ser em janeiro. Beleza. Aí eu tenho uma dica aqui para vocês, que só essa aqui já vale vocês estarem comigo hoje. O que você vai fazer? Se você sabe que o teu cliente tem dinheiro fora, em outros lugares, em outras instituições, o que você vai falar no final? Perfeito, João. Marcado. João, última coisa. Como eu sei que você já falou para mim e tal, que você tem investimentos em outras instituições, para que eu faça uma análise realmente completa da tua carteira, o ideal seria ter uma visão geral do teu patrimônio. Isso foi uma coisa que você nunca me passou. Então, quando eu olho para a tua carteira aqui, eu estou olhando para um pedacinho. E qual que é o problema de eu olhar para um pedacinho? Que eu posso estar fazendo uma análise totalmente errada sobre o teu patrimônio. Vamos dizer que você tem aqui 200 mil em ações, e esses 200 mil representam 5% do teu patrimônio. Eu estou aqui achando que é muito, mas pode ser que represente nada. Então, o meu papel aqui é olhar para a tua vida financeira como um todo, mesmo que teus investimentos não estejam aqui. Então, o que eu quero te propor? Me manda quais investimentos você tem em outras instituições. Deixa eu aceitar aqui a Vitória. Me manda quais investimentos você tem em outras instituições para eu adicionar no planejamento e te apresentar algo completo. Não é para você trazer para cá, nada disso. Eu quero olhar para o seu patrimônio como um todo. Claramente, se tiver alguma sugestão de melhoria, né, algum ponto que eu acho que faça sentido a gente ajustar, eu vou te sugerir. Mas, assim, sem compromisso. O objetivo é realmente eu olhar para os teus investimentos como um todo e contribuir, usar isso para fazer o planejamento de 2024. Pode ser? Você pode me mandar? Pronto. Pedir os investimentos do cliente, me passa o que você tem em outros lugares, é uma coisa. Agora, quando você pede, dá um argumento lógico para você ter os investimentos dele ali, ter os investimentos em mãos, é bem diferente. Porque ele vai pensar, não, faz sentido. Às vezes você pode até fazer uma referência com a situação a profissão dele, por exemplo. Então, teve uma vez, até eu usei isso aqui em uma aula, eu acho, da TSA Academy, que
vamos dizer que você tem uma... E foi, acho que foi o mentorado meu que me deu essa ideia, tá? Eu achei muito boa, não sei, a gente chegou nessa conclusão de alguma maneira. Vamos dizer que o teu cliente seja uma arquiteta. E aí, você pode usar a referência para ela. Vamos dizer que te contratem para fazer um projeto, Júlia. E aí, te contrataram para fazer um projeto da cozinha, de um apartamento. Só que eles te falaram o seguinte: você faz a cozinha, eu não vou te mostrar como é o resto do apartamento, você só olha para a cozinha e faz a cozinha do jeito que você achar bom. Faz sentido? Não faz. Você, né, Júlia, melhor do que eu, vai saber me dizer que você vai construir uma cozinha que às vezes é totalmente desconexa do resto do apartamento. E você acha que vai ficar bom? Não vai. E é exatamente isso. Então, assim, hoje eu tenho um pedacinho do teu patrimônio. Consigo te atender nele? Consigo. Eu dou o meu melhor aqui para olhar para esse pedacinho aqui e entregar o melhor. Mas sabendo que você tem em outros lugares, o meu trabalho vai ser 1000 vezes melhor, 1000 vezes mais completo. Então, trazer referência de algo relacionado ao cliente é muito legal também. Segunda parte, vamos para a segunda parte desta aula. A preparação. Então, a gente passou aí da parte de agendamento, você fez um baita agendamento com o teu cliente, você prometeu para ele que você vai gerar muito valor para ele, e aí chega na reunião, né? Você não está pronto. A reunião não foi boa o suficiente. É frustrante. Ele não vai querer fazer outra com você. Ele vai lembrar disso, porque você foi marcante a maneira como você marcou a reunião. Por isso, a tua dedicação para fazer reunião tem que ser muito grande, principalmente com clientes maiores. Você vai gastar energia para fazer tudo isso aqui com um cliente que tem 50 mil? Não vai. Você vai estar gastando energia em prospectar. Se você não tem clientes maiores, lá que tem acima de... Não é nem só o cliente acima de 100 mil, tá? É o cliente que é acima de 100 mil e tem mais dinheiro fora. Porque se for o cliente que tem 100 mil e é dinheiro da vida dele, também não é um cara que você tem que gastar essa energia. Porque se a pessoa tem lá 40, 50 anos e tem 100 mil reais, é o dinheiro da vida dela, e não tem mais patrimônio, não é o teu público-alvo. Você vai gastar maior energia com ele, quanto ele pode te gerar de retorno no longo prazo? Muito pouco. Então, a gente também tem que ir para essa parte, né? Que tudo isso a gente fala no nosso treinamento, mas de definir o meu público-alvo, entender quem é que eu quero, quem é que eu vou prospectar, com quem eu vou gastar minha energia. Então, agora eu vou ter que me preparar. E se preparar dá trabalho, e se preparar dá preguiça, porque a gente tem que parar, pensar, ver o que eu vou fazer e tal. Tem uma dica para vocês aqui de preparação, que é todas as atividades que forem mais... menos comerciais, sabe? Atividades mais operacionais, que tem que parar, pensar, fazer e tal. Geralmente a gente tende a procrastinar, principalmente para quem gosta do comercial, que gosta de falar com o cliente, gosta de estar ali ativo, e não gosta de parar para fazer essa parte aqui. Então, você usa aqui a técnica do Pomodoro. Então, você pega lá o Pomodoro, basicamente, você vai trabalhar 25 minutos e vai descansar 5. Você pode fazer uma janela de trabalhar 50 minutos e descansar 10. Aí você pega o teu celular mesmo, tem um aplicativo que eu indico também, eu vou falar do celular. Pega o teu celular, coloca um timer do teu lado, fecha todas as abas do computador, deixa na tua tela, ali na tua frente, só o que você precisa. Desliga o WhatsApp, desliga o Instagram, desliga tudo, coloca um timer de 50 minutos e fala, é agora que eu vou fazer isso. Eu não posso parar por 50 minutos. Se você achar 50 minutos muito, eu acho, por exemplo, para uma sequência direta de trabalho, coloca 25 minutos. Aí você vai ficar trabalhando 25 minutos. Deixa um papelzinho do teu lado, e aí toda vez que vir alguma ideia, algum pensamento, algum insight, você vai fazer o quê? De outra coisa, tá? Não relacionada a isso. Você anota no papelzinho. Anota no papelzinho e esquece aquilo. Depois que anotou, você vai para o próximo, volta a fazer o que você estava fazendo. Anota no papelzinho e volta a fazer o que você estava fazendo. Isso é muito bom, porque você foca naqueles 25 minutos em uma atividade. E descansa 5 minutos. Foca 25, descansa 5. Quando a gente tem, geralmente, um dia todo livre para fazer muitas coisas, é muito difícil trabalhar num espaço grande de tempo. Então, a gente reduz nosso espaço de tempo para ser mais eficiente. Se quiserem pesquisar mais sobre isso, é a técnica Pomodoro. Funciona. Agora vamos lá para a preparação. Parte 1 da preparação. O que a gente vai fazer? Primeiro, reunir todas as informações que você tem sobre o cliente. Tudo. Eu vou ver o que eu tenho. Objetivos, situação financeira, ativos e passivos, dependentes, familiares, tudo que eu tenho sobre o meu cliente. Eu vou mandar depois uma lista completa dessas informações no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês poderem utilizar.
Dessas informações, vocês vão identificar quais informações ainda precisam ser coletadas que você não tem. Isso aqui é importante, é eu saber o que eu não tenho sobre o meu cliente, o que eu não sei sobre o meu cliente, que eu preciso aproveitar essa reunião para descobrir. E aí você vai transformar essas informações que você precisa em uma lista de perguntas para serem feitas para ele na reunião, e vai deixar uma listinha pronta. É isso que eu preciso perguntar na parte de mapeamento. Tá vendo que dá trabalho? Tem que parar, pensar o que você tem sobre o cliente, o que você não tem. E aí entra muito a questão de um CRM, né? Que a gente estava até discutindo isso aí outro dia no grupo da TSA Academy. Teve um dos alunos ali que está até aqui hoje, que ele contratou o Pipe Drive, por exemplo, para se organizar, que é uma baita plataforma é um baita CRM, e é um investimento, mas é um investimento que vai retornar para ele daqui a pouco, muito lá na frente, porque ele vai ter todas as informações dos clientes dele organizadas, não vai precisar necessariamente ficar fazendo isso aqui, vai estar tudo pronto ali, organizado. Então, se você não tem o CRM, ou se a tua corretora tem, se você não tem, né, comece a usar, busque um, isso vai te ajudar muito. Mas geralmente a corretora tem, né, algumas, e aí você pode usar de aquele, só que você tem que usar, né, porque a grande diferença é entre usar e não usar. Bom, qual a lista de perguntas que a gente poderia fazer? Aqui é um exemplo, né, mas você tem que olhar para o teu cliente e ver quais perguntas você vai fazer para ele especificamente que você não sabe. Você tem previsão de algum grande gasto, investimento no próximo ano? Compra de um imóvel, carro? Tem novos projetos para 2024, pessoais, profissionais? Há alguma mudança prevista na vida pessoal, familiar ou profissional? Vamos revisar seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Pelo que eu lembro, era isso, isso e isso. Ainda está assim? Surgiu algum outro? E aí você começa a conversar com ele sobre isso. As perguntas nunca podem ser me diga quais os seus investimentos de curto, médio e longo prazo. Cara, essa pergunta é muito irritante. Eu tenho raiva só de ouvir ela. Às vezes eu vejo pessoal, né, que faz bastante simulação aí de R1 com os meus mentorados, e aí eu vejo o pessoal fazendo essa pergunta, e eu simulando a cliente, eu fico assim, mano, como é que eu vou parar para pensar agora nos meus objetivos de curto, médio e longo prazo? Então, a conversa tem que ser fluida. E aí, no ano que vem, quais são os teus planos? Você planeja fazer alguma viagem? Tem alguma coisa para tua empresa, né? O que você está programando? Então, é mais nessa linha. Só um minuto. Bom, perfeito. Aqui, haverá algum evento significativo planejado? Às vezes tem um casamento, né? Coisas relacionadas à família também, então não só a pessoa especificamente. E aí a gente vai para a parte 2 da preparação ainda. Vocês veem como é longo, né? Para a gente se preparar. Na parte 2, o que vocês vão ter que olhar? Para os investimentos em si. Então, na parte de investimentos, eu vou parar para pensar em como fazer diferente do que eu faço o ano todo. Como revisar os investimentos o ano todo dele, as mudanças que a gente fez, se elas foram assertivas ou não, toda a estratégia que a gente teve ao longo do ano na carteira, o que eu preciso mudar daqui para frente. Então, é mais amplo, né? Não é simplesmente chegar ali e falar, esse investimento tá bom, tá ruim, vou trocar. Não. Como que eu faço isso? Primeiro, avalie a carteira do cliente e busque identificar se o nível de risco está adequado para o perfil do cliente. Então, o que é identificar se o nível de risco está adequado, né? Esse papo eu também não gosto. A gente vai montar a tua carteira de acordo com o teu perfil de investidor, que a gente fala muito isso, né? Na prática, eu sei que muitos de vocês não sabem me dizer se a carteira do cliente está adequada para o perfil dele. Quando que você vai perceber se a carteira está adequada para o perfil dele? Primeiro sinal, quando ele reclamou muito ao longo do ano das oscilações que a carteira sofreu. Por exemplo, teve uma cliente que entrou numa operação estruturada, sabendo dos cenários, entendendo a estratégia, uma operação lá, enfim, relativamente conservadora, né? Porque ela estava começando e tal. E aí a operação não foi para o caminho que ela esperava, que era o positivo, que ela só enxerga o cenário positivo, e aí ela começou a reclamar para você daquela operação. E reclama uma vez, dá um tempo ela vem e reclama de novo, daqui a pouco ela já parece não confiar mais no teu trabalho e reclama de novo. E aí você não sabe mais o que fazer, porque você já explicou 1000 vezes, não tem mais para onde ir. Esse cliente claramente está com o nível de risco da carteira dele está desalinhado, vamos dizer assim, com o perfil. O nível de risco não está adequado para o perfil dele. Esse é o ponto. Agora,
Outro cliente que reclama que a carteira não está rendendo o suficiente. Não, reclama, e chega, putz, mas é só isso, mas não sei o quê. Às vezes não, às vezes é porque não faz sentido para ele mesmo. Ou ele está com uma expectativa desalinhada, ou ele poderia estar correndo mais risco, ou ele poderia ter mais prazo na carteira e você não alocou. Então, assim, ó, toda vez que tem uma insatisfação ali com a carteira de alguma maneira, geralmente tem uma relação com o perfil do cliente, com não estar alinhado com o perfil. E é isso que vocês precisam parar para perceber. Outra forma de estar desalinhado, você sabe que é um cliente mais conservador e tal, e aí, ou intermediário, não, moderado para o conservador, e ele está lá estava no começo do ano com 20% da carteira em bolsa. Chegou no final do ano, a bolsa subiu um monte, e o percentual da carteira dele foi para 30, 35. O cliente está felizão, tá top, tá feliz, tá tudo andando. Qual que é o grande problema disso? Que a hora que a bolsa cair, e ele é um cara mais conservador, moderado, ele não vai aguentar. Porque todo mundo aguenta alta, mas nem todo mundo aguenta a queda. Todo mundo gosta de bolsa quando a bolsa está subindo. E vocês vão ver, todo mundo vai começar a falar de bolsa, e bolsa para lá, bolsa para cá, quero investir na bolsa, agora eu estou mais seguro para investir em bolsa. É a hora que você tem que começar a ter cautela. Então, é um outro sinal de que o perfil está desalinhado. Outras questões, se a distribuição e diversificação de carteira estão adequadas. Entra um pouco nesse assunto que eu acabei de falar, mas você vai olhar, por exemplo, é um perfil moderado, ele estava com 30 e poucos por cento, vou reduzir para 30, 20. Agora eu vou olhar dentro das categorias, será que meu cliente tem internacional? Será que meu cliente tem renda fixa pré, pós-inflação? Será que meu cliente tem fundos imobiliários de vários setores? Como é que está a distribuição? Então, eu vou começar a olhar para a distribuição, para a diversificação da carteira. Ah, Ana, mas meu cliente quer investir só em fundo imobiliário, é só isso que ele quer fazer. Tudo bem, tem cliente que você não vai conseguir deixar a diversificação perfeita, e se você ficar batendo nisso, você vai perder o cliente. Então, a gente vê que é muito lidar com o ser humano, não é fácil, né? Mas você vai ter que entender que tem clientes que não vão querer sair da carteira inteira de fundos imobiliários. E tá tudo bem, porque foi uma escolha dele, mesmo você orientando que não faz sentido ficar só em um ativo, ele quis ficar só em um ativo. O que você vai fazer? Vai fazer o possível para diversificar a carteira dele dentro de fundos imobiliários para proteger ele ao máximo possível. Aqueles clientes que tinham muito fundo de CRI, fundo de papel na carteira, e não saíram, porque há um ano e pouco atrás, fundo de papel estava rendendo lá 1%, um e pouco, né? E o mercado de crédito privado vai ser uma maravilha e tal. Os juros começaram a subir, o crédito privado desses ativos começou a tomar marcação a mercado, começaram a dar default com a crise de crédito no Brasil. E aí o que acontece? Os fundos imobiliários de papel estão se ferrando agora, vários deles. Estão tomando um monte de default, estão perdendo um monte de dinheiro, e aí o cliente que não tinha diversificação ganhou dinheiro lá atrás, se ferra agora. Então, a diversificação, mesmo que o cliente não queira, ela é importante. Então, cabe a você reforçar isso. E como que a gente consegue provar para o cliente que a diversificação é importante? Dando exemplos passados, e geralmente com coisas que ele já teve. Você pode, por exemplo, tem um gráfico, deixa eu ver se eu acho ele aqui, vou buscar aqui no improviso para vocês. É o mapa, acho que é mapa dos investimentos do Clube dos Poupadores. Acho que está compartilhando minha janela, né? Não vai dar para ver. Achei ele aqui, daí eu tiro o compartilhamento e coloco outro. Estou dando vários insights para vocês usarem na reunião, tá? Então, aqui. Então, tentem fazer isso, assim, de tipo, sair um pouquinho da bolha ali de vamos só alocar produto e vender produto e não sei o quê, e ir além com o cliente. Esse gráfico aqui, ó, do Clube dos Poupadores, você digita no Google, Clube dos Poupadores, mapa de investimentos. E aí, esse gráfico é legal porque ele mostra como que os investimentos performaram ao longo dos últimos anos, e aí você consegue tirar algumas conclusões daqui. Por exemplo, quando o cliente quer ter muito fundo imobiliário, e ele está felizão que ele ganhou dinheiro com fundo imobiliário naquele ano, né? Por exemplo, os que tem bolsa, agora estão felizes. Aí você mostra para ele, você está vendo aqui 2012? 2012 foi um ano sensacional para fundos imobiliários. 2011 foi mais ou menos quando abriu o mercado de FIIs no Brasil, né, se não me engano. Mas 2012 foi top. O que aconteceu em 2013? Menos 12. O que aconteceu em 2016, 17? 32, 19. O que aconteceu em 2018? Foi um dos piores investimentos. Então, no fim das contas, a gente não consegue ganhar
ter a melhor rentabilidade, ganhar mais com um ativo só. O que ganha no longo prazo é diversificação. Então, você vai encontrando ferramentas para fazer o teu cliente enxergar. Eu nunca ficava batendo na mesma tecla para provar para um cliente que aquilo é importante, mas eu sempre encontrava uma forma diferente de reforçar aquele ponto, sem ser chato, é claro, e às vezes em algum momento, em vários momentos, eu conseguia fazer ele ter aquela viradinha de chave de entender a importância do que eu estava mostrando para ele. Bom, mas vou voltar para o assunto para eu não me perder aqui. Eu ainda não parei para ver aqui o chat para ver se vocês comentaram alguma coisa, mas depois eu volto e vejo todos os comentários, tá? Fiquem à vontade para deixar os seus comentários, fazerem perguntas. Outra coisa que eu tenho que avaliar, se existem oportunidades de realocação olhando para o cenário macro. É difícil nosso trabalho, né? A gente tem que olhar para todas um monte de gestor de fundo falando um monte de coisa, um monte de analista falando um monte de coisa. E aí você tem que pegar tudo isso, transformar em algo palpável, simples, didático e trazer para o cliente. E ainda dá um caminho para ele, né? Porque no fim das contas é a gente que decide pelo cliente. Raramente ele que toma a decisão mesmo, né? A gente que diz, vamos por esse caminho, vamos. E sobra para a gente a responsabilidade. Gustavo, sim, ficará gravado. Não sei se eu vou ter que ver ainda se eu vou disponibilizar no YouTube ou não, tá? Mas não consigo confirmar. Foi imprevisto. Fez uma pergunta ali, mais alguém? Deixa eu ver, foi o Dani. Peraí que não tá aparecendo para mim. Como mostrar valor aos clientes que não necessitam de mudança de carteira? Boa pergunta. Nesse caso, você não, até agora aqui, eu não falei em nenhum momento de mudar a carteira do cliente. Não sei se vocês perceberam. Eu falei de você olhar para o que tem e ver se está tudo certo, né? Então, assim, tá tudo certo, o que você vai trazer para o cliente? Outros pontos que não envolvam investimentos. Que vão envolver, por exemplo, se fizer sentido, né? Que aí a gente vai ter que ser criativo para descobrir. Ou você vai trazer, às vezes, um especialista de alguma área para falar com ele, trazer uma visão, uma atualização sobre o cenário macroeconômico mais aprofundada do que você consegue fazer. Então, por exemplo, eu trazia a gente tinha uma economista-chefe no meu escritório que ela ficava disponível para fazer reuniões com os clientes. Então, eu trazia ela. Ou, às vezes, eu trazia um colega meu de escritório que era muito bom em algum tipo de investimento específico e trazia ele para falar sobre aquele ativo de maneira geral e trazer uma atualização para o cliente. Sempre relacionando com o cenário macro, né, que é um caminho mais fácil para você ir. Eu, às vezes, fazia o papel de especialista de fundos imobiliários com os assessores do meu escritório, porque eu sempre gostei muito de FI, e aí eles me chamavam, né? Falavam, essa Ana, nossa especialista de fundos imobiliários, eu fazia reunião com o cliente e falava sobre fundo imobiliário. Eu pegava, por exemplo, abria lá no Status Invest abri aqui de novo. No Status Invest o relatório gerencial, mostrava para o cliente como é que estavam indo os melhores fundos dele. Então, assim, você não precisa necessariamente fazer uma troca. Tem que entregar algo novo que ele ainda não saiba. E a maioria dos clientes não sabe muita coisa. Então, tudo que você trouxer de novo gera muito valor para ele. Então, às vezes, eu abria aqueles sites de indicadores fundamentalistas e explicava para ele algumas coisas, né, das empresas que ele tinha na carteira, das empresas que ele estudava, a renda fixa, explicava como é que foi feita a estratégia do ano passado e o que a gente vai fazer para o ano seguinte, como que a gente vai planejar os próximos aportes, ver quanto que ele tem para aportar dali para frente. Se eu identificar, que eu já vou falar sobre essa parte, né, uma estratégia de algum benefício tributário que ele não tenha. Tipo, você pega um cliente lá que tem muita ação na carteira e tem ações que ele tem muito lucro. Então, você dá a sugestão para ele de começar a vender 20 mil no mês e recomprar no dia seguinte, só para ter o ganho ali a economia de imposto, né? Porque ele consegue deixar de pagar imposto se ele vender até 20 mil no mês. Então, você começa a trazer ideias para ele, estratégias, que ele não vai sentir que a reunião foi inútil só porque você não fez uma troca. Na verdade, não necessariamente precisa de uma troca. Você precisa mostrar algo que ele ainda não saiba. É meio que inovar mesmo na apresentação. Então, ou vai ser pelo caminho de trazer informação nova sobre os investimentos que ele já tem, ou vai ser pelo caminho de trazer algum outro produto complementar ao que a gente faz, além dos investimentos, outra solução,
que vai gerar valor para ele também. E é meio que despertar o interesse. Essa vai ser uma reunião para despertar o interesse. Vou continuar aqui, eu vou chegar nessa parte aí. Aqui. Então, depois de fazer essa análise macro, você vai começar a analisar as categorias dele. Então, aí entra essa parte que eu estava falando, né? Por exemplo, fundos imobiliários. Você pode separar todos os FIIs dele por setor e aí mostrar para ele, né, quais são as principais posições dele, é uma coisa legal de mostrar. Quais são os FIIs que a gente tem que ficar de olho, em alerta, mesmo que não seja para trocar, porque teve essa notícia que são preocupantes. Cara, isso aqui gera um baita valor. Sabe aquele cliente que não mexe em nada, tem uma carteira lá estagnada de fundo imobiliário? Você só mantém aquele cliente lá, não gera R$1 de receita, mas só mantém aquele cliente porque você sabe que ele tem potencial de indicação, outra coisa. É um cliente que não troca, não faz nada, não faz o que você fala. Cara, faz uma apresentação para ele sobre os fundos imobiliários da carteira dele. Esse cara vai ganhar ele para sempre, porque ninguém nunca fez isso para ele. Olha para quanto foram os dividendos do último ano, como é que foi a rentabilidade dele dos últimos anos, apresenta isso para ele de uma maneira mais visual. O relatório gerencial dos fundos imobiliários, para mim, assim, é um negócio que quase nenhum cliente conhece, tem muito valor ali. Então, abre o relatório com ele, explica como é, mostra como ele pode analisar os relatórios, né? O que ele pode acompanhar ali. O cara de fundos imobiliários, né? Que tem mais FIIs, ou a parte de FIIs dele. O cara que tem muita ação, faz uma análise macro por setor também, mostra em quais setores ele está mais exposto, chama a mesa de renda variável, né? Caso você tenha, caso você não tenha, você vai ter que estudar um pouquinho, ler relatório da corretora e tal, mas passa uma visão para ele, né, do que vocês esperam para aqueles setores para o próximo ano, quais são os fatores de risco em cada setor, quais são os fatores enfim, que podem beneficiar o setor. Tudo isso é legal. Isso tudo aqui, essa parte aqui dos investimentos em si, é para o cliente que gosta de saber um pouco mais. Tem cliente que não quer saber muito sobre os investimentos em si. Então, você vai para uma reunião um pouco mais voltada para planejamento financeiro do ano mesmo, que é planejar a aposentadoria, ver quanto é que ele vai mandar de aporte, o que vocês vão fazer com esse dinheiro, como que você vai aplicar, dar uma noção para ele, para ele ou ela, né, de como é que foi a rentabilidade do ano, o que você está esperando para o ano que vem. Então, a pessoa que não gosta de saber o que está acontecendo na carteira, que não é curiosa, você não vai fazer isso aqui. Mas você vê que tem aquele cliente que gosta um pouquinho mais, que a gente tem bastante cliente que gosta, né? Eu tinha, por exemplo. Você vai tentar gerar valor para ele também nos investimentos. Renda fixa. Separa os títulos de renda fixa por vencimento. Isso aqui é uma coisa que eu fazia muito com os meus clientes, que é pegar... Eu tinha muito cliente de renda fixa. E eu pegava todos os títulos da pessoa que ela tinha ali, tinha 15, 20 títulos, e separava e somava por vencimento. Tipo assim, você tem para vencer no ano que vem 100 mil, no outro ano 200, no outro ano 300. Então, assim, o que a gente tem que pensar para as aplicações agora de 2024? Já que você tem vencimentos para todos os próximos anos, tudo que a gente aplicar agora pode ser para daqui a 6, 7 anos, porque a gente vai fazendo uma escadinha nos seus investimentos. E a gente pode pegar uma parte também, uns 30% esse ano, e vamos colocar para longuíssimo prazo. A gente vai pegar uma NTNB 2050, a gente vai pegar um CRI, CRA 2030, porque como você tem muito vencimento e muito dinheiro para sempre ir usando no curto prazo, a gente pode assumir um pouco mais de risco, mas mantendo a segurança. E aí eu explicava para ela como funcionava, quando que a gente ia resgatar, quando que tinha expectativa, né? Como é que funcionava a marcação ao mercado. Também era algo novo. Então, meio que fugir do óbvio. Talvez tenham até ideias aqui que eu não estou pensando. E que vocês vão ter um insight aqui e falar, putz, olha, para esse cliente, acho que eu podia fazer isso, isso, isso. E aí vocês vão formulando tudo isso para vocês, né? Fundo de investimento. Avalie cada fundo de investimento da carteira do cliente. Estão vendo bem a minha apresentação? Acho que sim, né? Agora ficou melhor. Avalie cada fundo de investimento da carteira do cliente. Olhar para a gestora, como é que está a gestora, né? O crescimento da gestora, o que eles vêm fazendo. Ver se tem alguma atualização, se alguém do escritório sabe sobre aquela gestora, se faz sentido continuar, não faz. Como foi a performance recente versus o benchmark. Como é que foi o histórico. Ver se faz sentido continuar, se não faz. Fundo de investimento dá para fazer bastante coisa, né, na verdade, porque tem muita informação sobre fundo de investimento, mas, de maneira geral, o que eu tive de ideia, assim, a princípio, para apresentar para vocês hoje é isso, mas tem muita coisa que dá para fazer com relação aos investimentos. Vamos para a última parte.
outras frentes do planejamento financeiro. Que esse é o cara que às vezes você não consegue, ele não quer saber tanto sobre investimentos, a parte técnica, e é um cara que você não conseguiu, talvez, gerar valor para ele na carteira de alguma maneira, e você quer ir além. Na verdade, isso aqui faria sentido fazer para todos, né? Identifica se você já falou com o cliente sobre montar um planejamento claro para proteger o patrimônio dele em vida. Seguro, geralmente, né? Já falou com ele sobre isso? Cara, não falou? Talvez seja a hora de falar. Tem jeito de falar com o cliente sobre seguro, que eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, porque não cabe no momento, mas tem jeito de puxar o assunto sem parecer que você está vendendo seguro, sem parecer que o objetivo é vender o seguro, porque no fim é proteger a vida do cliente, né? Então, mas isso é um assunto para outro dia. Montar um planejamento para a sucessão do patrimônio dele para a família. Você já parou para conversar com o seu cliente sobre como ele pretende fazer a sucessão? Você entende como que é a estrutura familiar dele, né, para entender se a sucessão vai ser complexa, se vai ser simples, o que você precisa olhar ali, quais estruturas talvez faria sentido falar, será que esse cara não precisaria de uma holding, de um fundo exclusivo, de um testamento, enfim, alguma outra coisa, né, que você consiga trazer para a sucessão, para facilitar a sucessão dele, um seguro de vida resgatável, enfim, outras coisas, né. Identificar se existe possibilidade de trazer algum benefício tributário para o cliente, foi o que eu falei antes, né? Uma venda de 20 mil por mês em ações para ter isenção de R, o aporte em PGBL, colocar uma parte em investimentos fora, que ele também tem alguns benefícios, né? Pode deixar um beneficiário ali, por exemplo, na corretora para receber esse dinheiro, então facilita o processo de sucessão. Se ele tem algum prejuízo anterior para compensar ganho de capital futuro, seja em ações, fundos imobiliários, fundo de investimento, que tem muita gente que não sabe que pode compensar, mas quando você vende um fundo de ações com prejuízo, você consegue compensar com o lucro de outro. Mas não é bem simples fazer isso, né? Geralmente precisa ser na mesma corretora, se eu não me engano, para eles conseguirem calcular e compensar. Então, é algo que precisa ser olhado, né, para ser feito. Investimento através de fundos exclusivos para benefício tributário também, né? Para o cara que tem um patrimônio muito grande em ativos de renda variável, geralmente faz mais sentido. Até é uma hora que vocês começam a olhar, putz, mas tem muita coisa que eu não sei sobre planejamento patrimonial e sucessório, então será que eu não deveria estudar mais sobre isso? Será que eu não deveria me aprofundar mais sobre esses assuntos para conseguir subir o nível de conversa com o meu cliente? E o último, planejamento de aposentadoria, né? Que eu vou mandar depois no grupo ali um sitezinho que é um simulador de independência financeira. O legal aqui, às vezes, é ter uma planilha. Eu ainda vou formular uma planilha que eu não tive tempo para parar para fazer, de planejamento de aposentadoria legal para disponibilizar para os alunos do curso, para você poder chegar ali e apresentar um planejamento legal para o cliente. Mas, por enquanto, assim, essa ferramenta serve muito bem. Você pode fazer a simulação no site, colocar numa apresentação, junto com tudo que você for apresentar para o cliente, já serve muito bem. Mas essa planilha ainda vai sair no início do ano que vem. Bom, só para a gente não se estender muito, né? Eu atrasei o começo, atrasei vocês, já são 9 horas aí. E vamos lá, para terminar. Última parte, aqui vai ser um pouco mais direto, tá? Porque assim, o que é mais difícil é se preparar. Se você está preparado, a reunião em si, ela vai fluir, porque você se preparou. Então, como que eu vou conduzir a reunião? O cliente entrou na reunião, o que eu vou fazer? Rapport. Ana, você não cansa de falar de rapport, não cansa de falar de rapport, sempre tem que ter rapport. Não existe entrar numa conversa e falar, vamos lá, cliente. Não existe, tá? Isso tem que eliminar da vida de vocês. Depois, objetivo da conversa, mapeamento das informações, atualização do cenário econômico, planejamento de aposentadoria, revisão dos investimentos, identificar se houveram oportunidades de cross-selling, pedido de indicação e considerações finais, tá? Vamos lá, então. Rapport, eu não vou falar muito, porque eu já falo muito de rapport. Mas, assim, o rapport é rapport. Eu vou quebrar gelo, vou perguntar sobre a vida, vou perguntar o que ele fez no final de semana, vou perguntar como é que foram as coisas, vou contar alguma coisa sobre mim, vou contar que eu lembrei dele em alguma situação específica. Bater papo. Você tem que desenvolver a arte de bater papo, de falar coisas sem muito objetivo e deixar a conversa fluida, legal, divertida. Como é que eu treino isso? Como é que eu treino a parte de rapport? Saindo de casa. Saindo, conhecendo gente,
indo para lugares desconfortáveis e falando com pessoas. Você treina isso que uma hora vai ficar tão natural que o rapport vai ser algo que é parte da tua vida. Assim que a gente desenvolve também muito do nosso comercial. Segundo ponto, objetivo da conversa. Então, o que você vai falar para o cliente? Fico super feliz em ouvir que tá indo tudo bem. Então, hoje, a nossa conversa é muito importante. A gente está aqui para revisar os teus investimentos e discutir o planejamento financeiro para o próximo ano. O objetivo é garantir que a tua estratégia esteja alinhada com os objetivos e que a gente esteja otimizando as suas finanças e investimentos da melhor maneira possível. Nessa primeira etapa, eu vou te fazer algumas perguntas para entender o que mudou do ano passado para cá e depois a gente vai discutir os investimentos. Tudo bem? Por que eu peço um tudo bem? Pode ser, fica bom para você, beleza? Porque o cliente te dá uma confirmação e a partir do momento que a gente usa isso aqui também nas reuniões de prospecção, né? Quem é meu aluno aí sabe. Quando você pede uma confirmação para o cliente, ele te deu um ok, teoricamente ele está mais aberto a te responder o que você perguntar. Então, assim, ele te disse que está tudo bem responder. Então, quando você fizer perguntas que às vezes você sente que são mais invasivas, ele vai estar pelo menos um pouco mais aberto para responder. E aqui entra também o tom de voz, a maneira que você fala, inclusive para os alunos da TSA Academy, temos uma aula nova que vai sair, acredito que semana que vem, de oratória, com a Bela Oratória. Até coloquei no meu Instagram lá, quem quiser seguir ela, né? Isso aqui para todo mundo seguir. Que ela vai falar sobre oratória, ela é maravilhosa, tem uma didática maravilhosa. E isso impacta também, porque se a gente demonstra receio, medo na hora de pedir as informações, o cliente sente. Então, imagina que eu vou pedir para o meu cliente quanto é que ele tem de dinheiro investido no Itaú. Fala, no Itaú, você tinha um dinheiro lá investido, né? Quanto é que você tem mais ou menos? Cara, se me perguntam isso, eu vou ficar assim, meu Deus, essa pessoa lida com o meu dinheiro e ela tem medo de me pedir quanto que eu tenho de dinheiro no Itaú, quais investimentos que eu tenho. Não, vocês têm que ter segurança na hora de pedir o patrimônio da pessoa. Então, a terceira parte é o quê? Mapear as informações. Você fez sua introdução, vai mapear as informações agora. Aqui, você vai coletar todas as informações que você planejou na etapa de planejamento. Então, você vai fazer as perguntas. Beleza, pode fazer uma pergunta atrás da outra, tá? Nessa parte aqui não tem problema ser parecido com um questionário mesmo. E vai anotando. Fala, eu vou anotando aqui, porque isso é muito importante, né? Para a gente olhar para os próximos passos. Vai anotando. Se você for rápido em digitar no computador, né? Eu digito rapidinho. Então, você vai digitando no computador para ser mais rápido. Quer anotar? Meu Deus, eu não sei nem escrever mais hoje em dia, porque eu não uso muito mais lápis, caneta e papel. Minha letra não dá para ler direito. Então, assim, você vai anotando o mais rápido possível para não perder o tempo do cliente, anota o que é informação essencial, que você acha que não vai lembrar. Beleza, coletou tudo que você precisava. Você vai ter que ter uma escuta ativa nessa hora. Porque conforme ele for te respondendo, você já vai ter que ir tirando as sacadinhas. Putz, isso aqui eu posso usar ali na frente. Putz, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser bom. Isso aqui eu posso gerar um cross-sell, fazer um cross-sell com um outro produto que eu tenho, uma outra solução, enfim. Nossa, nunca falei sobre PJ com ele, é hoje que eu vou falar. Você anota tudo ali. Quarta parte, atualização sobre o cenário econômico. Não é para dar uma aula para ele de economia, não, nada disso. Você vai pegar os principais pontos do cenário econômico, se quiser, pode até colocar na tua apresentação ali, 4 pontinhos, e mostrar como que se relaciona com os investimentos dele. Olha, tem isso que está para acontecer no ano que vem, e esse investimentos vão ser impactados. O que a gente vai fazer para isso? Isso. Ah, tem essa mudança no cenário econômico. Você está fazendo a relação para ele, entendeu? Ele precisa entender... Ele não quer saber se a Selic vai cair ou vai subir. Ele quer saber se a Selic cair ou subir, vai impactar nos investimentos dele ou não vai. Quando a gente fala que nosso papel é desmistificar o mercado financeiro para as pessoas, não é traduzir o que é um CDB, o que é um CRA, o que é um CRI. Isso ele pode botar no Google e pesquisar. Certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível do agronegócio. Ele está emprestando dinheiro para uma empresa. Não. Ele precisa saber como que isso pode fazer ele ganhar mais dinheiro, ou quais os riscos que ele vai ter ali, o que faz sentido para ele ou não faz, mais ou menos nessa linha, tá? Então, vou atualizar meu cliente sobre o cenário econômico, vou fazer o planejamento da aposentadoria dele, então vai revisar alguns pontos, às vezes você pode até pegar o simulador na hora e ir mexendo nos valores. Ah, então aqui hoje você tem 1 milhão. No Itaú, quanto é que você tem? Ah, tem mais 500 mil. E você me falou que tinha conta no Inter também, né? Quanto é que você tem lá?
Ah, tem mais algum banco que você tenha conta? Ah, tem tal. E lá você tem dinheiro investido? Ah, tem tal. Ó, então teu patrimônio total hoje líquido é de tanto. Aí você vai montando o planejamento financeiro com ele. Ver se ele vai chegar onde ele quer, ver se a renda é suficiente, ver se ele tem algum outro plano, né, paralelo a isso, que ele precisa guardar dinheiro também. Ah, além da minha aposentadoria, eu quero comprar um imóvel de 1 milhão daqui a uns 3, 4 anos. Beleza, então vamos incluir para você conseguir ter lá os teus 3 milhões para aposentadoria, mais 1 milhão para imóvel. Show, aí chegamos nisso. E aí você vai conversando e discutindo. Ele vai sentir que isso é uma reunião diferente, que isso é uma reunião de planejamento realmente. Depois que você fez isso, você salva isso aqui em alguma pasta, em algum lugar. E eu usava, por exemplo, meu CRM para salvar essas informações. E aí, no ano que vem, quando você for fazer a reunião, você já vai fazer com bem mais informação. Gente, estou entregando muita coisa para vocês aqui hoje, né? Vocês vão sair daqui prontos para fazer as revisões anuais com o seu cliente ali no início do ano que vem. Que agora já não dá mais. Dá, até dá, mas assim, fazendo a semana do Natal e Ano Novo, eu não faria, né? Deixaria o cliente em paz, deixa ele numa boa, marca na segunda semana de janeiro. Sexto ponto, são 9. Revisão dos investimentos. Aí a parte que você vai para os investimentos, que você também planejou, que eu já mostrei antes. Oportunidade de cross-selling, aqui você vai tentar identificar oportunidades de falar sobre planejamento patrimonial, de falar sobre planejamento sucessório, de alguma parte de planejamento tributário. Enfim, você vai começar a pensar em quais são as oportunidades que tem aqui, que o planejamento patrimonial sucessório vai ser lá um seguro de vida, ou uma previdência. Enfim, você vai colocar aqui as opções e ver o que você... Ah, não falei com ele sobre PJ, então vou começar a falar com ele ou marcar uma próxima call para falar sobre PJ, porque eu vi que tem uma oportunidade. Então, você já pode listar isso aqui e, quem sabe, trazer alguma opção aqui já trazer algum assunto, né? Meio que introduzir o tema, falar que é um assunto importante para vocês discutirem ao longo do ano e que você já quer marcar uma reunião para o próximo mês sobre isso. Oitavo ponto, indicações. Você fez uma baita reunião. Você gerou muito valor para o seu cliente. O que você precisa fazer? Pedir uma indicação. A não ser que você viu assim que não gerou valor, que não foi boa revisão, não sei. Talvez seja algum motivo para você não querer ou pedir indicação muito recentemente, alguma outra coisa. Fora isso, peça uma indicação ou mostre a importância de pedir indicação. Então, de receber indicação. Tem duas formas de pedir indicação, eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, porque o tema não é esse, mas vou só falar brevemente. A indicação indireta, né, que você vai, de maneira geral, explicar que a indicação é muito importante para o teu crescimento e que você quer levar o teu trabalho para outras pessoas. Então, sempre que ele lembrar de alguém, é para ele passar o contato para você, ou passar o teu contato para a pessoa, que isso te ajuda muito a crescer, vai ajudar outras pessoas a investirem melhor, etc. Ou a indicação direta, que é pegar alguém que ele citou nas conversas que vocês tiveram, que você se aprofundou no tema, conheceu mais a pessoa, e pedir, você pode me passar o contato do fulano de tal? Tem algum colega de trabalho seu que tem algum colega de trabalho seu que também investe, que você possa me indicar? Enfim, algo mais direto mesmo, né? Eu não sei se você sabe, mas eu também tenho um mapa mental de abordagens, e nesse mapa mental de abordagens, que eu acho que o link não tá no meu Instagram, mas eu até vou disponibilizar lá também. O mapa mental de abordagens é um produto separado, né? Não é junto com o TSE Academy nem nada. E é um mapa mental que tem todas as abordagens que vocês precisam para prospectar e algumas até para ajudar na parte do atendimento ao cliente mesmo. Então, tem o discurso prontinho de como ligar e pedir indicação, o que falar de acordo com a resposta do cliente. Então, é bem legal porque você consegue seguir um fluxo, abrir na tua frente e usar. O pessoal tem amado o mapa mental, usado bastante. Último passo, último ponto. Antes de falar do último ponto, só quero relembrar para quem entrou agora que dia 16/1, a gente vai fazer uma masterclass, a Rota do Assessor de Sucesso, e eu vou falar sobre os 5 passos para captar com consistência, e nesse dia eu vou abrir as vagas da segunda turma da TSE Academy, e vou dar bônus para os primeiros inscritos, e para quem comprar primeiro e tal. Então, já coloquem na agenda, 16 de janeiro. Último passo é ter um próximo passo marcado com o cliente. Porque, assim, você fez tudo isso, e eu tenho certeza que em uma reunião você não vai conseguir resolver toda a demanda que gerou
aquela reunião que você fez com ele, porque é uma reunião mais completa. Então, vão existir próximos passos. O que pode ser? Agendar uma reunião com um especialista, trazer dinheiro e investimentos de outras corretoras ou bancos, realocar algum investimento, fazer alguma troca. Então, você vai ver tudo que gerou de demanda e vai falar, então, o que você achou da reunião? Era isso que você esperava? Você está feliz com os seus investimentos? Eu até poderia adicionar um passo aqui antes, né? Talvez um alinhamento de expectativas. O atendimento que eu estou te proporcionando está sendo bom? Está sendo o que você esperava? E aí você faz esse alinhamento com ele e vê se tem alguma coisa que você pode mudar, que você pode melhorar para o próximo ano, se ele espera algo diferente. Depois do alinhamento, você faz os próximos passos, explica para ele o que é. E eu acho que ainda vale muito a pena mandar um pequeno resumo da conversa no WhatsApp ou no e-mail dele, depois da reunião, para deixar claro o que vocês combinaram, para deixar claro o que vocês tiveram de acordo ali naquela reunião. Então, é isso. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei. Não. Alguém tem alguma pergunta que queira me fazer? Vamos ver se alguém mandou alguma coisa no chat. Não? Então, tá bom. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Peço desculpas pelo imprevisto. E semana que vem, na quarta-feira, apesar de ser aliança de Natal e Ano Novo, vou fazer outra live. Ainda não defini o tema, mas eu mando no grupo para vocês. Vou mandar todas as informações que eu falei que ia mandar depois ali no grupo, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos.